A Bíblia Etíope revela as palavras secretas que Jesus disse após a cruz. Este vídeo revela os ensinamentos secretos que Jesus compartilhou com seus discípulos durante os 40 dias entre sua ressurreição e ascensão, preservados na Bíblia Etíope, mas censurados do cânon ocidental. Através de uma jornada espiritual profunda, o espectador descobrirá verdades ocultas sobre transformação interior, o verdadeiro poder da fé e conhecimentos que foram deliberadamente suprimidos por estruturas religiosas ao longo dos séculos, convidando-o a despertar para uma compreensão mais autêntica da mensagem de Cristo. O manuscrito proibido. Imagine por um momento que existisse uma versão da Bíblia com 15 livros a mais do que a que você conhece. Uma Bíblia que permaneceu intacta durante quase 2000 anos, guardada nas montanhas da Etiópia, longe do alcance dos concílios que decidiram quais textos você devia ler e quais deviam desaparecer para sempre. Essa Bíblia existe e se chama a Bíblia Etíope. Enquanto a Bíblia protestante contém 66 livros e a católica 73, a Bíblia da Igreja Ortodoxa Etíope preserva 81 livros completos. Entre eles, encontram-se textos que foram deliberadamente excluídos do cânon ocidental, textos que contêm ensinamentos que eram considerados controversos demais para as estruturas de poder eclesiástico. Por que a Etiópia? O cristianismo chegou lá no século I desenvolvendo-se isolado do cristianismo europeu. Isso permitiu que conservasse textos e tradições que no Ocidente foram suprimidos durante os grandes concílios. Um desses textos é o Mashafa Mestir, o Livro dos Mistérios. Segundo as tradições etíopes, este texto contém ensinamentos que Jesus compartilhou com seus discípulos durante os 40 dias entre sua ressurreição e sua ascensão. 40 dias completos de ensinamentos diretos do Cristo ressuscitado. No entanto, os evangelhos canônicos dedicam apenas alguns versículos dispersos a este período crucial. O que aconteceu durante esses 40 dias? E por que os textos que documentam esses ensinamentos foram sistematicamente excluídos das Bíblias que chegaram às nossas mãos? O silêncio inquietante. O livro de Atos nos diz brevemente que Jesus se apresentou vivo com muitas provas, aparecendo durante 40 dias e falando sobre o reino de Deus. Mas aqui está o inquietante desses 40 dias cruciais. Os evangelhos canônicos mal registram fragmentos dispersos. É como se alguém tivesse arrancado quase todas as páginas do diário mais importante da história cristã, deixando apenas o índice. Não lhe parece estranho que o período de ensinamentos do Cristo ressuscitado tenha sido tão escassamente documentado? Segundo pesquisadores especializados em textos cristãos primitivos, existiram múltiplos evangelhos e textos sobre os ensinamentos PS Resheraka que circulavam nas primeiras comunidades. A maioria foi sistematicamente suprimida durante os processos de canonização dos séculos III e intravenoso. Os textos etíopes preservados, juntamente com manuscritos descobertos em Nag Hammadi, oferecem uma perspectiva radicalmente diferente. Segundo Piste Sofia, um manuscrito copta datado entre os séculos II e III, Jesus teria passado 11 anos depois de sua ressurreição, instruindo seus discípulos nos mistérios do Reino da Luz. O texto descreve 64 diálogos detalhados, onde Jesus explica a cosmologia espiritual, a natureza da alma e processos de redenção. E aqui está algo fascinante. Nesses diálogos, Maria Madalena aparece como a discípula mais perspicaz, fazendo as perguntas mais profundas e recebendo as revelações mais avançadas. A mensagem que ameaçava o poder. Por que esse conhecimento foi considerado tão perigoso? A resposta tem a ver com controle institucional. Quando os ensinamentos enfatizam a experiência mística direta e a capacidade individual de se conectar com o divino sem intermediários, a necessidade de uma hierarquia eclesiástica poderosa se enfraquece. O Evangelho de Filipe contém uma passagem intrigante. Os que dizem que o Senhor morreu primeiro e ressuscitou se enganam, pois ressuscitou primeiro e depois morreu. Se alguém não obtém primeiro a ressurreição, morrerá. Esse tipo de ensinamento esotérico sobre a ressurreição como um processo espiritual interior representa exatamente o tipo de conteúdo que as autoridades eclesiásticas consideravam perigoso. Por quê? Porque desafiava interpretações literais e colocava o poder de transformação espiritual diretamente nas mãos do indivíduo, não da instituição. Os concílios de Niceia, em 325 d.C., Constantinopla em 381 d.C., Código e reuniões subsequentes,
não só definiram doutrinas ortodoxas, mas também determinaram quais textos podiam circular e quais deviam ser destruídos. Possuir evangelhos não autorizados podia resultar em excomunhão ou até pena de morte. Imagine quanto conhecimento se perdeu nessas purgas sistemáticas. Quantas bibliotecas foram queimadas? Quantos textos preciosos se converteram em cinzas porque continham versões da mensagem de Cristo que não convinham às estruturas de poder emergentes? Maria Madalena, a verdade oculta. De todas as figuras do cristianismo primitivo, talvez nenhuma tenha sido tão sistematicamente distorcida como Maria Madalena. Durante séculos, a tradição ocidental a representou como uma prostituta arrependida, mas essa caracterização não tem nenhum fundamento nos evangelhos canônicos. Foi o Papa Gregório, e no ano 591 d.C., quem amalgamou incorretamente Maria Madalena com a mulher pecadora de Lucas, criando um personagem fictício que serviu para exemplificar o arrependimento feminino sob autoridade masculina eclesiástica. Os textos descobertos em Nag Hammadi contam uma história radicalmente diferente. No Evangelho de Maria, ela aparece como a discípula mais próxima de Jesus, receptora de ensinamentos privados que nem mesmo os apóstolos homens receberam. Quando Jesus parte, é Maria quem consola os discípulos desanimados e lhes transmite uma visão complexa sobre a ascensão da alma. O texto descreve Pedro questionando agressivamente: acaso o Salvador falou com uma mulher em particular? Sem o nosso conhecimento, devemos ouvir todos a esta mulher? Ele a preferiu a nós? A resposta de Levi é reveladora. Pedro sempre foste impulsivo. Se o Salvador a fez digna, quem és tu para rejeitá-la? Certamente o Salvador a conhece muito bem, por isso a amou mais do que a nós. No Pistis Sofia, Maria Madalena faz 39 das 64 perguntas registradas. Jesus a elogia repetidamente, chamando-a de Maria, a bem-aventurada, e dizendo: tu és aquela cujo coração está dirigido para o reino dos céus, mais do que todos os teus irmãos. O batismo de fogo revelado. João Batista fez uma declaração profética: eu vos batizo em água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A maioria interpreta isso como referência ao Pentecostes. No entanto, textos gnósticos e tradições etíopes sugerem que o batismo de fogo se referia a algo muito mais profundo, um processo iniciático de transmutação espiritual completa. O Evangelho de Filipe distingue entre o batismo de água para a limpeza simbólica, o batismo de fogo para a purificação profunda e transformação, e o batismo de luz para a iluminação espiritual completa. Segundo este texto, Jesus teria ensinado que o batismo de água era apenas o primeiro passo. O verdadeiro batismo de fogo implicava passar por provas espirituais intensas que queimavam as impurezas da alma, similar ao processo de refinar ouro. Malaquias diz: quem suportará o dia da sua vinda? Porque ele será como o fogo do ourives. Ele se assentará como fundidor e purificador de prata. Os textos gnósticos levam essa metáfora além do simbolismo, descrevendo experiências místicas reais de transformação interior. O Pistis Sofia descreve cerimônias onde os discípulos recebem o mistério do batismo de fogo, uma experiência estática profunda de dissolução do ego e renascimento espiritual. Paulo parece familiarizado com essa linguagem quando escreve em Romanos: fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que andemos em novidade de vida. Não é linguagem metafórica. Paulo descreve uma experiência real de transformação de consciência. Sofia, a sabedoria feminina divina. No panteão de conceitos suprimidos do cristianismo primitivo, poucos são tão radicais quanto Sofia, menos a sabedoria divina personificada como princípio feminino da divindade. Sofia não é invenção gnóstica. Suas raízes estão nas escrituras hebraicas. O livro de Provérbios dedica capítulos inteiros a personificar a sabedoria como figura feminina que existia desde antes da criação. O Senhor me possuía no princípio de seus caminhos. Fui estabelecida desde a eternidade. Quando Ele preparava os céus, aí estava eu. Essa é uma descrição de um princípio divino feminino que participou ativamente da criação do universo. O livro da sabedoria de Ciríaco descreve Sofia como um hálito do poder de Deus, uma emanação pura da glória do Onipotente, um reflexo da luz eterna. O Pistis Sofia, cujo título significa Fé Sabedoria, apresenta Sofia como entidade cósmica real que experimenta uma queda dos reinos superiores de luz e depois é redimida mediante intervenção de Jesus.
Essa narrativa funciona em múltiplos níveis: cosmológico, psicológico e teológico. A importância de Maria Madalena em textos gnósticos está intimamente conectada com Sofia. Em muitos textos, Maria Madalena é vista como representante terrenal de Sofia, menos aquela que possui sabedoria divina e a transmite a outros. Por que seria problemático preservar imagens explicitamente femininas do divino? Se Deus tem aspectos tanto masculinos quanto femininos, argumentos baseados em ordem natural divina para excluir mulheres da liderança religiosa colapsam. Os anjos caídos e o conhecimento proibido. Um dos ensinamentos mais fascinantes preservados na tradição etíope envolve conhecimento detalhado sobre entidades angelicais. O livro de Enoque, que faz parte integral do cânon etíope, mas foi excluído das Bíblias ocidentais, descreve uma rebelião angelical. Segundo o texto, 200 anjos desceram ao Monte Hermon e tomaram esposas humanas, gerando descendência híbrida conhecida como Nefilins. Esses seres ensinaram à humanidade conhecimentos proibidos, fabricação de armas, feitiçaria, astrologia e diversas artes que corromperam a humanidade. O fascinante é que este texto, considerado apócrifo no Ocidente, é citado diretamente na Epístola de Judas no Novo Testamento. Destes também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Isso confirma que os primeiros cristãos consideravam o livro de Enoque como escritura válida. Gênesis faz referência direta a este evento. Viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres. Havia naqueles dias gigantes na terra. Então por que esse relato detalhado em Enoque foi excluído do cânon ocidental? Primeiro, o texto levanta questões teológicas incômodas sobre livre-arbítrio angelical. Segundo, sugere que grande parte do conhecimento humano provém de fontes potencialmente corruptas. Terceiro, estabelece que entidades espirituais podem intervir em assuntos humanos de maneiras que desafiam narrativas controladas. Segundo tradições etíopes, Jesus teria confirmado a realidade dessas hierarquias angelicais e advertido que forças similares seguiriam, operando nos últimos tempos, enganando a humanidade com conhecimentos impressionantes, mas espiritualmente corruptos. A reencarnação no cristianismo primitivo, no ano 553 d. O imperador Justiniano convocou o Segundo Concílio de Constantinopla. Nesse concílio, tomou-se uma decisão que alteraria fundamentalmente a teologia cristã, a condenação oficial dos ensinamentos de Orígenes de Alexandria, incluindo a crença na preexistência da alma. Mas de onde tiraram essas ideias? Várias passagens nos evangelhos fazem muito mais sentido se lidas através da lente da reencarnação. Em João, os discípulos perguntam sobre um homem cego de nascença. Quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Essa pergunta só faz sentido se consideravam possível que o homem tivesse pecado antes de nascer, o que implica a preexistência da alma. A resposta de Jesus não refuta a premissa. Ele simplesmente diz que, neste caso específico, essa não era a explicação. Em Mateus, Jesus faz uma declaração extraordinária sobre João Batista. E se quiserdes aceitar, ele é o Elias que havia de vir. Depois da transfiguração, Jesus confirma: Elias já veio, e não o conheceram. Então os discípulos entenderam que lhes falara de João Batista. Jesus está dizendo claramente que João Batista era Elias reencarnado. Como interpretar isso de outra maneira? O Pistis Sophia é ainda mais explícito, contendo passagens onde Jesus explica como as almas passam por múltiplas encarnações, como parte de seu processo de purificação. Por que o concílio condenou essas ideias? Se as almas têm múltiplas oportunidades de correção, a urgência do batismo infantil diminui. A ameaça do inferno eterno perde seu poder coercitivo. A ideia de que as almas podem evoluir através de seu próprio esforço reduz a dependência absoluta da graça mediada. O pacto secreto dos discípulos, nos momentos finais antes de sua ascensão. Segundo múltiplas tradições preservadas, Jesus fez com que seus discípulos jurassem um pacto de silêncio sobre certos ensinamentos. A existência de ensinamentos secretos não é especulação. Está diretamente referenciada no Novo Testamento. Em Marcos, Jesus diz: A vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. Essa distinção confirma que havia dois níveis de instrução. Paulo é ainda mais direto. Falamos sabedoria entre os perfeitos, não a sabedoria deste mundo, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a linguigan do
sabedoria e mistério é terminologia de tradições iniciáticas. Paulo reconhece abertamente que existe um nível de ensinamento reservado para os espiritualmente maduros. Em 2 Coríntios, Paulo descreve uma experiência mística. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Paulo está descrevendo conhecimento místico que não pode ou não deve comunicar publicamente. Os textos gnósticos expandem essas referências em narrativas completas. Segundo o Evangelho de Tomé, Jesus disse: aquele que encontra a interpretação dessas palavras não experimentará a morte. O texto consiste em 114 ditos obscuros que requerem interpretação esotérica profunda. Por que esses ensinamentos deviam ser mantidos em segredo? Primeiro, proteção física em um império hostil. Segundo, proteção espiritual menos conhecimento poderoso em mãos não preparadas podia ser mal utilizado. Terceiro, preservação da pureza dos ensinamentos em uma era sem imprensa. Por que agora? Não é por acaso que você está ouvindo isto agora. Não é coincidência que textos perdidos durante milênios tenham ressurgido nos últimos 100 anos. Não é acidente que tecnologias modernas permitam que conhecimentos previamente acessíveis apenas para elites acadêmicas estejam disponíveis para qualquer um. Estamos vivendo o que múltiplas tradições proféticas descreviam como o tempo de revelação final. Daniel profetizou: encerra estas palavras e sela este livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Não descreve isso perfeitamente nossa era? Os manuscritos do Mar Morto foram descobertos em 1947. A Biblioteca de Nag Hammadi, 1945, é como se o próprio universo conspirasse para que essas verdades emergissem agora. Por quê? Primeiro, a humanidade alcançou um nível de maturidade espiritual onde pode lidar com essas verdades. Segundo, enfrentamos crises que requerem transformação profunda de consciência. Não podemos resolver problemas atuais com paradigmas de séculos atrás. O cristianismo institucional, em muitos casos, tornou-se cúmplice dos mesmos sistemas de opressão que Jesus denunciou. Mega-igrejas que operam como corporações. Líderes que acumulam riqueza enquanto fiéis sofrem. Doutrinas que promovem passividade diante da injustiça. Jesus não veio fundar outra religião institucional. Veio despertar a centelha divina dentro de cada ser humano. Veio revelar que o reino de Deus não é uma localidade futura, mas uma dimensão de consciência acessível aqui e agora. O reino de Deus está dentro de vós. Não é poesia metafórica, é literal. A divindade reside como potencial em cada alma humana, esperando ser ativada. Mas essa verdade é perigosa para sistemas baseados em hierarquias de acesso ao divino. Os textos que foram censurados não desapareceram porque fossem falsos. Desapareceram porque empoderavam indivíduos e desafiavam monopólios sobre a verdade espiritual. Agora esses textos voltaram, e com eles retorna a possibilidade de um cristianismo autêntico, radical em seu amor e revolucionário em sua visão. Apocalipse diz: eis que faço novas todas as coisas. Estamos no limiar dessa renovação, não por destruição do mundo, mas por transformação de consciência, não por intervenção externa, mas por despertar interno de milhões de almas simultaneamente. Você é parte desse despertar. O fato de ter chegado até aqui não é por acaso. Algo dentro de você reconhece essas verdades, porque não são novas para sua alma, menos apenas foram esquecidas temporariamente. Jesus disse, citando os Salmos: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Essa é a verdade mais perigosa de todas. Você não é simplesmente um pecador esperando salvação externa. Você é uma centelha divina encarnada, temporariamente esquecida de sua verdadeira natureza, mas capaz de se lembrar. As palavras que Jesus compartilhou em segredo depois de ressuscitar estão agora disponíveis para você. Não porque as mereça mais que outros, mas porque sua alma está pronta para recebê-las. Este é o seu momento. Este é o seu chamado. Não o desperdice esperando que alguém lhe dê permissão para buscar a verdade. Seu despertar começou. Não há retorno a partir daqui, apenas aprofundamento. Que a luz da verdade ilumine seu caminho. Amém.